Olá, meu nome é Guilherme Costa Guerra, eu faço parte do programa de pós-graduação em residência veterinária na área de diagnóstico por imagem de pequenos animais no Hospital Veterinário da UFV. E hoje eu vim apresentar o meu trabalho intitulado Ultrassonografia Modo B e Doppler no monitoramento da doença renal crônica em gato. Bom, o que é a doença renal crônica? Ela é uma doença que afeta os rins, bastante frequente em felinos e é caracterizada por ter uma progressão lenta e irreversível. Qual a importância da ultrassonografia no monitoramento? Seria mais para a avaliação da morfologia renal, no estadiamento dessa enfermidade, e o Doppler ele pode oferecer informações para a gente na perfusão renal que podem preceder o aparecimento até de alterações morfológicas. Quando a gente fala em rim, a palavra-chave para esse órgão é a perfusão. Um rim saudável é um rim bem perfundido. E também pode auxiliar na detecção de possíveis agudizações da doença renal crônica. E quais são os principais achados na doença renal crônica, seja no modo B do ultrassom, seja no modo Doppler? No modo B, o clássico seria o aumento da ecogenicidade da região cortical, uma perda da definição ou a definição corticomedular mal delimitada, que seria ali nos pontinhos, né, nessa imagem de cima. A gente não consegue ver exatamente onde termina a cortical, onde começa a medular, fica uma coisa mais difícil da gente conseguir delimitar bem. Outras alterações seria a redução do tamanho renal, os contornos irregulares e presença de estruturas císticas ou infartos crônicos. Já no Doppler espectral, ele é traduzido para a gente, né, o pico diastólico e o pico sistólico, né, que a gente consegue ver na forma de gráfico, como nessa imagem aqui de baixo. E aí, através dos valores da velocidade sistólica e diastólica, a gente consegue calcular valores de IR e P, que seriam os índices de resistividade e pulsatilidade. E eles dizem mais ou menos para a gente o quão difícil está para esse sangue atravessar esse leito vascular, passar por ele e perfundir o rim de fato. A literatura ela não tem muito bem valores bem definidos para felinos, mas um artigo, uma revisão sistemática, ele trouxe para a gente que os índices de resistividade, eles variam de 0,64 até 0,72 e os índices de pulsatilidade variam de 1,06 até 1,29. Esses seriam o teto, o máximo que poderia chegar até a gente considerar esse órgão alterado. E a metodologia desse estudo foram realizadas ultrassonografias diárias a cada 24 horas pelo mesmo operador, utilizando um ultrassom Philips com transdutor linear de 12 Hz de frequência. Esses exames eles foram performados em decúbito lateral antes que qualquer fármaco pudesse interferir nesses valores de resistência e pulsatilidade fossem administrados. Nos dias 36 e 84, as avaliações elas tiveram que ocorrer no aparelho MyLab 30 Gold da ESAOT, mas utilizando da mesma metodologia anterior. Foram realizadas avaliações Doppler espectral no centro das artérias interlobares e arqueadas, em 3 regiões distintas, a cranial, média e caudal, com o objetivo de caracterizar pelo menos 3 ondas consecutivas de cada região, para que o índice de pulsatilidade pudesse ser mensurado. O índice de resistividade foi calculado automaticamente pelo aparelho, o índice de pulsatilidade ele teve que ser calculado manualmente através dos valores mostrados pelo aparelho. E aí um valor médio foi obtido para cada rim. Se 3 mensurações não fossem possíveis de obter, o valor médio das duas ou o único valor obtido foi considerado. Falando um pouco sobre o nosso paciente, era um felino, macho, castrado, FIV-FeLV negativo, que foi admitido no setor de emergência com acentuada apatia, prostração, ficando apenas em decúbito lateral. Foram reportados pelo tutor perda de peso progressiva, anorexia e incontinência urinária. No exame físico, as principais alterações foi uma desidratação intensa, icterícia, score corporal baixo e hipotensão, medindo 90 milímetros de mercúrio. Os achados laboratoriais mais importantes foram uma anemia acentuada, azotemia, 305 de ureia e 3,37 de creatinina e hipercalemia. Os achados ultrassonográficos visualizados no primeiro dia, no modo B, foi a perda parcial da definição córtico-medular bilateral com discreta quantidade de fluido subcapsular. Ecogenicidade pancreática reduzida, hepatomegalia associada ao aumento da ecogenicidade do parênquima, pequeno nódulo em polo cranial da adrenal direita, medindo meio centímetro de diâmetro, e discreta quantidade de líquido livre na janela cistocólica. No modo Doppler, as avaliações do índice de resistividade deram altíssimos. Se a gente considerar que vai até 1, os valores de 0,94 e 0,92
para o rim esquerdo e direito, respectivamente, são índices muito altos. Também estava com a perda parcial do fluxo diastólico final, que seria o final da onda, que a gente consegue ver na ponta da seta, ele chega no zero ali, né? Aquela linha amarela é como se fosse o zero, que impossibilitou a gente de medir os índices de pulsatilidade. Essa tabela, ela mostra todos os parâmetros que foram avaliados, seja os índices, seja a pressão, exames laboratoriais do animal, e aí a gente consegue ver que à medida que os dias foram passando, os índices foram reduzindo, até o dia 11, que foi quando ele teve alta, né? A partir ali do dia 9, os índices de resistitividade já eram considerados normais. Dia 11 ele teve alta, dia 29 e dia 36 foram os primeiros retornos, que ele estava no estado clínico normal, e no dia 84 ele retornou para a última avaliação dele, qual ele estava já com um estado clínico bem piorado, e a gente consegue ver também que os índices, pelo menos os de resistividade, voltaram a aumentar junto com a piora clínica do paciente. Partindo agora para a parte de monitoração ultrassonográfica, o dia 1, como eu disse, estava com os índices de resistitividade altíssimos, 0,94 e 0,92. A ausência parcial do fluxo diastólico, que impediu que a gente fizesse as mensurações do índice de pulsatilidade, valores de creatinina aumentados e o paciente também hipotenso. No dia 4, esses índices deram uma reduzida, passaram para 0,82 para o rim esquerdo e 0,86 para o rim direito. A gente teve uma restauração do fluxo diastólico, que permitiu que a gente fizesse novamente a mensuração do índice de pulsatilidade, que mediu 5,95 para o rim esquerdo e 8,4 para o rim direito, também valores bastante elevados. Creatinina seguiu alta, a pressão continuou, o paciente continuou hipotenso. No dia 9, esse paciente já havia tido algumas melhoras no estado clínico, discretas para moderadas. No dia 9, ele recuperou a pressão, né? Então ele agora estava normotenso, medindo 140 de pressão arterial sistólica, e os índices de resistividade voltaram ao normal, medindo 0,66 para o rim esquerdo e 0,65 para o rim direito. Os IPs também reduziram, mas ainda continuam altos, e eles vão continuar altos todas as medições. Dessa vez estava 2,24 para o rim esquerdo e 2,05 para o rim direito. Tinha uma discreta dilatação da pelve renal bilateral. Foi realizada a urinálise nesse dia, que revelou uma baixa densidade urinária, proteinúria e relação proteína-creatinina 1,5. No dia 10, todos os parâmetros do paciente foram considerados normais, com exceção do índice de pulsatilidade, que mediu 2,05 para o rim esquerdo e 1,83 para o rim direito. Creatinina e a pressão normais. O dia 11, esse paciente teve alta médica, e as alterações ultrassonográficas, a ecogenicidade renal, ela estava um pouco menos hiperecogênica que antes, mas ainda assim estava hiperecogênica. Os índices de resistividade estavam normais, como no último dia. Índice de pulsatilidade reduziu um pouco ainda, mas continua aumentado. E a pressão normotenso. Dia 29, que foi o primeiro retorno, esse paciente ele apresentou um ganho de peso, comportamento mais ativo, poliúria e polidipsia, índice de resistividade normal, índice de pulsatilidade, assim como no outro, um pouco aumentado, mas normal, pelve renal também dilatada. No dia 36, foi o segundo retorno, tiveram imagens semelhantes ao último, índice de resistividade deram uma reduzida, normais ainda, índice de pulsatilidade reduziram ainda mais, mas ainda assim um pouco aumentados. Pelve renal dilatada, ureia e creatinina normais. E no dia 84, foi a última vez que ele veio, ele teve uma piora bem importante no estado clínico, estava com perda de peso, perda de apetite, prostração e desidratação. E a gente consegue ver que os índices de resistividade voltaram a aumentar junto com esse paciente, junto com a perda do estado clínico dele. Os índices de pulsatilidade ainda um pouco aumentados, mas não cresceram junto com o índice de resistividade. Ureia e creatinina estavam aumentados, e a ultrassonografia modo M mostrou os mesmos achados antes. Como conclusão, a gente leva que a monitoração seriada do Doppler mostrou utilidade superior à ultrassonografia modo B e aos exames laboratoriais isolados em determinados momentos do acompanhamento. Índices de resistividade e pulsatilidade mostraram potencial como marcador precoce de resposta ao tratamento e de episódios de descompensação aguda da doença renal crônica. E esse relato ele reforça a aplicabilidade dos índices Doppler como ferramentas complementares no monitoramento clínico de felinos nefropatas com notado potencial de valor prognóstico. Essas foram as minhas referências e muito obrigado.